Sexto ano, vamos para mais uma aula então sobre Roma, do período da sua fundação à República. Bem, na aula passada nós vimos como funcionava essa República Romana, as principais instituições, o poder na mão do Senado, com os senadores. Vimos que apenas os patrícios podiam ser senadores da República, portanto apenas os patrícios, aqueles grandes proprietários de terra, que tinham seus antepassados, os fundadores da cidade de Roma, como participantes da política. Os plebeus, os escravizados, as pessoas mais pobres ficavam de fora da política. Claro que isso vai trazer alguns problemas e conflitos entre os patrícios e os plebeus. E esse conflito é que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos lá. Os conflitos entre patrícios e plebeus. Lembrando que patrícios são aqueles grandes proprietários de terras, descendentes dos fundadores das cidades. Os plebeus são romanos também, são homens livres, porém, como não têm, os seus antepassados não são os fundadores da cidade de Roma, eles não têm poder político, eles não podem participar da política. Bem, só que à medida que Roma vai expandindo o seu território através das conquistas, das guerras, isso vai trazer mudanças também para o território e para a população. Vai enriquecer a população e boa parte dos comerciantes de Roma eram plebeus. E à medida que Roma vai crescendo, vai conquistando outros territórios, aumenta a circulação de produto, o comércio se fortalece bastante, de forma que muitos plebeus vão se enriquecer. Vão ficar tão ricos quanto alguns patrícios. A diferença é que a riqueza do patrício está na terra, a riqueza do plebeu está no comércio, está no acúmulo de metais preciosos, acúmulo de riqueza. E também nada impedia desse plebeu comprar terra também. Ele podia comprar caso ele quisesse, mas ele obtinha sua riqueza através do comércio. Então, quando alguns plebeus começam a ter a mesma riqueza que alguns patrícios, ser tão rico quanto alguns patrícios, eles começam a se incomodar com o fato de não poderem participar da política. Apesar de ricos, eles continuavam fora da política, continuavam fora das tomadas de decisão. E eles perceberam e começaram a acusar os patrícios de governar apenas por seus interesses. Ou seja, os patrícios, como só eles participavam da política, eles governavam para atender os seus próprios interesses, para governar, para atender os interesses dos patrícios. Mas vocês se lembram, na aula anterior, que quando a República Romana nasce, ela nasce com a justificativa de dar o poder para vários senadores, desde que eles administrem a coisa pública, administrem a república. Em outras palavras, administrem de acordo com os interesses de todos os romanos. Então, se eles estão lá para exercer a função de senador, para então cuidar dos interesses de todos os romanos, ao fazer leis, ao criar regras para atender o interesse apenas dos patrícios, claro que isso vai gerar incômodo nos demais grupos sociais de Roma. Então os plebeus queriam muito participar do Senado, queriam também participar do poder político. E começam, claro, a exigir essa participação dos patrícios, pedir que os patrícios autorizem a participação dos plebeus. E os patrícios, como sabiam da importância dos plebeus, porque eram ricos, eram geradores de riqueza, enfim, boa parte do poder político dos patrícios era ofertado pelos plebeus, pelo voto dos plebeus. Então os patrícios cederam alguns pedidos. Então, basicamente, eles criaram algumas leis que eram favoráveis aos plebeus. Claro que ela não era suficiente, porque criar leis favoráveis aos plebeus e não deixar os plebeus participar da política faz com que eles criem leis em benefício dos plebeus, desde que não prejudique os patrícios.
Então, é claro que muito do que os plebeus queriam para a sua vida, para melhorar a sua vida, talvez prejudicaria de alguma forma os patrícios. E aí, esse tipo de lei, claro que jamais os patrícios vão discutir e aprovar. Então, vão aprovar leis que beneficiem os plebeus, desde que essas leis não prejudiquem os privilégios dos patrícios. E também vão criar o cargo de tribuno da plebe. O que era esse cargo de tribuno da plebe? 2 senadores que representavam os plebeus. Então, aí, de centenas de senadores, eles deram então 2 vagas para que os plebeus pudessem ocupar. Em outras palavras, de todos os senadores, que até então era exclusividade dos patrícios, 2 desses senadores agora poderão ser plebeus. E este cargo, em que é ocupado pelo plebeu, o senador que ocupa o cargo sendo plebeu, é o cargo de tribuno da plebe, representando a plebe. Vejam que já é uma abertura, porém está longe de ser suficiente. Em algumas épocas, Roma tem que ter, ao mesmo tempo, por volta de 500 senadores. E eles deram 2 vagas para tribuno da plebe. Bem, mas de qualquer forma, isso ajudou eles a obter algumas conquistas, e os plebeus então vão criar algumas leis que era favorável ao seu grupo, ou seja, leis favoráveis aos plebeus. Na página 38 da apostila nós temos aí 3 exemplos extremamente importantes. Na página 38 vocês vão encontrar essa tabelinha de algumas leis criadas em benefício dos plebeus. Uma, em 450 a.C., vai ser a Lei das 12 Tábuas. O que vai ser essa Lei das 12 Tábuas? Bem, as leis até então, elas não eram escritas, elas eram transmitidas oralmente, e as decisões eram sempre a partir de tradições. Ou seja, baseado naquilo que já foi decidido no passado, eles repetem a decisão. Porém, isto facilita muito subverter a lei, ou seja, de acordo com o interesse do juiz, ele vai dar um veredito favorável ou desfavorável, mas de uma forma muito subjetiva, não é muito clara, vai ser muito de acordo com o que está passando na cabeça do juiz naquele momento. E ninguém pode reclamar porque não tem onde consultar essa lei. Essa lei não está escrita em nenhum lugar. Agora, a partir das leis das 12 Tábuas, de 450 a.C., as leis, as principais pelo menos, vão ser gravadas em 12 placas de bronze e elas vão ser expostas no fórum da cidade. E aí todos os romanos podem lá consultar o que está escrito na lei. Então, por exemplo, se uma lei está lá, se um cidadão comete um delito, qual é a pena para este delito? Então vai estar escrito lá qual é a pena para esse delito, qual é a punição para este delito. E aí todos vão ter a mesma pena se cometerem o mesmo delito. Anteriormente, essa pena podia variar de acordo com o juiz, tá certo? Então isso era muito ruim. Em 445 a.C., vai ser criada também a lei da Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido até então. A partir de agora, patrícios e plebeus podem casar. E isso é importante porque, lembrando sempre, que os casamentos naquele momento eram casamentos a partir de arranjos, a partir de negócios, era de interesses entre as famílias, e não necessariamente porque um casal era apaixonado, gostava, etc. Então, todos os casamentos faziam parte de um contrato, de um acordo, de um negócio para fortalecer as famílias. Então, antes, patrício casava apenas com patrício, agora podem casar com os plebeus, evidentemente que desde que esses plebeus sejam ricos e vai fortalecer a família. Em 366 a.C. vai ter a lei da Licínia, que vai proibir a escravidão por dívida em Roma. Então vai acabar com a escravidão por dívida e vai permitir com que os plebeus possuíssem terras em outras regiões conquistadas, que também era algo, quando os romanos conquistavam o território, apenas os patrícios distribuíam essas terras. Agora os plebeus podem possuir também. Bem, outra importante mudança que vai acontecer na República Romana a partir da criação do cargo de tribuno da plebe vai ser a ação de 2 irmãos, os irmãos Graco. Bem, o cargo de tribuno de imediato não vai resolver o problema.
A população pobre ainda vai sofrer com desemprego, vai sofrer com a falta do básico para a sobrevivência. E aí que vai surgir dois irmãos que vai destacar nesse momento, que foram tribunos da plebe, que ocuparam aquele cargo de senador para os plebeus. O primeiro vai ser o Tibério Graco, no ano 133 a.C., que vai propor a formulação de uma reforma agrária, aplicar uma reforma agrária em Roma. Em outras palavras, o que ele estava propondo? Fazer uma redistribuição das terras em Roma. Terras que ficavam na mão dos patrícios pudessem ser distribuídas para a mão dos plebeus também, muitos miseráveis, passando fome, passando necessidade, e terras dos patrícios, às vezes, até sem utilidade. Então, o que ele pretendia fazer? Dar parte dessas terras que não estavam em uso na mão dos plebeus, para que eles pudessem cultivar o seu próprio alimento e com o excedente, eles pudessem negociar, enfim, ter uma vida um pouco mais confortável. Uma outra proposta era limitar a quantidade de terras públicas dos grandes proprietários. Então, às vezes, um patrício que já tinha uma grande quantidade de terra recebia ainda mais para aumentar o seu poder. Então, a proposta dele é que tivesse um limite para que cada patrício recebesse essas propriedades de terra. O que excedia seria distribuído para outros patrícios ou para os plebeus. E distribuir, claro, as terras disponíveis, que não estavam em uso, para os mais pobres. Evidentemente, gente, que vocês, como já perceberam, o patrício era rico por conta da terra. Quando você distribui terra, consequentemente você está dividindo a riqueza. Ao dividir riqueza, você divide o poder. Então, essas propostas do Tibério Graco vai desagradar bastante os patrícios. E eles, então, vão criar uma conspiração para que o Tibério Graco fosse assassinado. E assim foi, Tibério Graco foi assassinado e a maior parte das suas propostas não foi colocada em prática. E aí, um pouco mais tarde, vem o Caio Graco, irmão do Tibério, por isso irmãos Graco, tá? O Tibério e o Caio Graco. O Caio Graco vai ficar no cargo de tribuno da plebe de 123 a 122 a.C. e vai continuar as propostas do irmão dele, que havia sido assassinado. Ele vai propor, além daquilo que o Tibério já tinha proposto, vai propor a criação de colônias fora do território. Então, quando Roma conquistasse um território, que fundassem novas cidades e desse a oportunidade para que os plebeus fossem nessas novas cidades, criar essas novas cidades e, consequentemente, ter terra, ter a capacidade de produzir sua própria riqueza. Ele vai também propor a execução de obras públicas, estradas, pontes, aquedutos, para que isso pudesse gerar emprego. Então, a população mais pobre estava em grande massa desempregada. E aqui é importante a gente entender o porquê desse desemprego, gente. Lembrem-se que a maior parte dos trabalhos de Roma era executado por escravizados. E neste momento, Roma está expandindo o seu território. Então, a cada território expandido, a cada território conquistado, eles conseguem mais escravizados. E esses escravizados vão trabalhar em praticamente todo tipo de serviço. Então, veja, alguém que tem lá uma terra, tem um comércio, entre dar um emprego e ter que pagar todos os meses um salário para um plebeu, para um homem livre, eles preferiam então comprar uma pessoa e escravizá-la, porque eles tinham apenas o gasto uma vez. Comprava esse escravizado e depois eles tinham que apenas alimentar esse escravizado. Eles não tinham uma despesa de salário mensal para arcar com os plebeus. Então, entre um assalariado e um escravizado, eles preferiam os escravizados. De forma que, à medida que você aumenta o número de escravizados, aumenta também o número de desempregados. E aí, a proposta do Caio Graco era: as obras públicas não seriam feitas por escravizados. As obras públicas, aquele que o Estado romano ia arcar, aquele que o Estado romano ia fazer, deveria ser, então, empregado apenas plebeus, para que eles então tivessem uma renda, tivessem uma fonte de renda. E aí, do Caio Graco, algumas medidas foram adotadas, como, por exemplo, essas obras públicas foi adotada, tá certo? Bem, aqui nós terminamos esta aula e já deu para vocês perceberem que os conflitos começam a aumentar cada vez mais. Conflito, desde quando Roma nasceu, existe.
Só que eles começam, à medida que a população aumenta, a vida fica mais complexa, esses problemas também aumentam. E aí a República Romana começa a se desgastar. E a partir da próxima aula nós vamos conhecer as crises do modelo republicano, que vai levar ao seu fim um pouco mais tarde.